quero saudar todo na paz do Senhor Jesus, aos irmãos, aos amigos, aqueles que estão ouvindo. Eu quero ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Abacuque, né? Tem um grifo como a oração de Abacuque, a oração do profeta. Capítulo 3 de Abacuque diz assim: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela nossa de grandes águas. Ouve, ó, é o meu íntimo, se comoveu a sua voz, estremeram os seus lábios. Entrou a prodidão nos meus ossos, e o joelho me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas seja arrebatada do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de corda. Esta passagem, meu querido, minhas queridas, que se encontra aqui em Abacuque, é uma passagem onde o profeta começa buscando Deus em oração, de forma de cântico, né? Ele começa dizendo: tem ouvido, ó Senhor, a tua declaração. Quer dizer, que o Abacuque aqui nos traz dizendo que tinha visto a declaração do Senhor e se sentia alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Então é uma oração que Abacuque começa a falar, pedindo a Deus que venha avivar a obra nos tempos dos anos. Quando chega nos final do versículo, quando chega no final do capítulo 3, Abacuque começa a colocar aqui o que ele sempre queria e quer, é colocar confiança no Senhor. Por isso que no versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas seja arrebatada do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então veja que Abacuque aqui nessa oração, ele traz uma alta confiança em Deus. É o que nós temos que fazer. Ter alta confiança em Deus, não importa que o produto da videira minta, não importa o que aconteça com a nossa vida, nós temos que continuar confiando em Deus. É o que Abacuque está nos ensinando aqui. Não importa se as ovelhas, se as ovelhas não estejam mais nos curral, se alguém já roubou as ovelhas, se ela já morreu, ele ainda continua confiando no Senhor. Então a nossa confiança, nós tem que ser plenamente em Deus. É assim também que foi na vida do nosso irmão Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem que tinha um coração voltado para Deus, e em certo momento da vida de Jó passou por angústia, passou por dor, por sofrimento, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu a fazenda, chegou numa situação extrema na vida, que a própria mulher de Jó chega e fala para Jó: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele abriu a boca e disse: como louca falaste, os bem quereste e não quer agora o sofrimento. Então não é por causa dos nossos bens, não é aquilo que nós temos que nós vamos só louvar a Deus, não é só pelas riquezas, não é só pela casa, não é só pelos filhos, pela esposa que nós estamos alegres diante de Deus. Não, nós estamos alegres diante de Deus
tanto na angústia, tanto na abundância como na tristeza. Nós temos que confiar em Deus, sabendo que Ele é a razão de nós viver, é a razão de nós poder ter uma vida digna diante da sociedade. Não importa se o produto minta, se nós levar isso hoje para os dias que nós vivemos, não importa quantos homens, quantos políticos, quantos pastores, quantos padres, quantas pessoas religiosas estão mentindo diante de uma televisão, diante de um rádio, usando a palavra de Deus para fazer algo que não seja conforme a palavra de Deus, e a gente ficamos frustrado, nós ficamos tristes, mas não é por causa disso que nós vamos largar a presença de Deus, não é por causa que as pessoas nos trazem frustração que nós temos que deixar Deus, é o contrário, nós temos que confiar mais nele, porque sabemos que a palavra de Deus está sendo cumprida. Então por isso que o profeta Abacuque diz, não me importa o que aconteça, as ovelhas podem não estar mais no curral, as vacas podem não estar no curral, mas todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então a alegria de um cristão é saber que a primeira coisa que ele tem é que ter salvação. A segurança porque daqui uns anos, poucas pessoas que nós conhecemos, nós vamos encontrar aqui na terra. É passageiro, nós não conhecemos ninguém que tenha 200, 150 anos, não, o mundo aqui é passageiro, mas quando nós temos a salvação em Deus, confiamos nele, o resto das coisas, tudo nós vamos progredir diante de Deus. Então, aqui Abacuque nos dá essa garantia, nos dá dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Algumas traduções dizem seguramente. Então o Senhor nos direita os nossos pés, os nossos caminhos, e nos faz andar retamente, andar firmemente, porque nós confiamos nele. Jó confiou em Deus, Jó acreditou que Deus poderia mudar o seu cativeiro, Jó não temeu perder nada, porque ele sabia, o próprio Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Deus de Israel. Então não é porque nós perdemos algo que nós temos que se afastar de Deus. Hoje o mundo que nós vivemos, o evangelho que as pessoas pregam, que é só o evangelho de toma, de recebe casa, recebe carro. Aí quando vem a angústia, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, as pessoas já saem da igreja, porque não aprendeu dentro da palavra que no mundo nós teremos aflição, mas tenha bom ânimo. O Senhor Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci e vós vencerão também. Então o evangelho que muitos pregam aí, que nós temos evangelho de mentira, evangelho de caluniação, evangelho de afronta contra a palavra de Deus. Nós acreditamos e cremos num Deus todo-poderoso, num Deus de prosperidade. Nós cremos num Deus que cura, que salva, mas nós temos que crer no Deus que pode sustentar o homem na maior dificuldade que ele possa se encontrar. Então o evangelho está muito sendo banalizado, e não é por causa disso que as pessoas estão pegando a palavra de Deus, mentindo, né? As pessoas pegam a palavra de Deus, distorcem a palavra. O apóstolo Paulo já orientava a Timóteo para tomar cuidado disso. Falou, Timóteo, cuidado, que tem uns aí, Timóteo, que estão distorcendo a palavra de Deus, e estão até se afastando do caminho do Senhor. E ele dá nome, Alexandre, né? Ele diz, o Alexandre tem se afastado da palavra de Deus. Então tome cuidado, Timóteo. Cuide para que você não caia e também não venha levar junto aqueles que estão te ouvindo. Então nós temos que tomar cuidado em saber a quem nós estamos ouvindo e a quem nós estamos seguindo. Porque seguir ovelhas ou seguir pastores, seguir líderes religiosos que pega a palavra de Deus e distorce, põe no moinho e depois joga fora, o mundo está cheio. Mas nós temos que seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo firme. A mentira, as calúnias estão aí. As pessoas nas televisões, nos rádios, a gente vê 24 horas,
Dá até as pessoas, nós mesmos que estamos dentro da igreja, estudando a palavra de Deus, se não tomar cuidado, até nós caímos, porque vem com filosofia, vem com doutrina de homem, vem com enfeite, para que as pessoas acreditem no que eles falam e deixem de acreditar. Tem pessoas que estão escrevendo a própria Bíblia, deixando a Bíblia sagrada de lado e escrevendo a própria Bíblia conforme o desejo deles, conforme o que eles querem transmitir para os ouvintes dele. Mas nós temos que levantar nossa voz e dizer: Senhor, eis nós aqui que queremos a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. É através da verdade que nós somos libertos. E quem é essa verdade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ele é o caminho. Então nós temos que seguir. Eu acredito e eu quero acreditar que todo cristão tem uma Bíblia em casa. E eu quero que um dia todo ser humano tenha uma Bíblia em casa, mas não só como dizer que tem em cima de uma estante, como cabeceira, que coloca na cama, mas eu queria que todo ser humano tivesse a palavra de Deus e usasse ela, lesse ela, para que pudesse aprender e entender, para que nós não sejamos enganados por filosofia do homem. Então, Abacuque está dizendo: pode a figueira não florescer, que não haja fruto na vinde, mas eu ainda continuo confiando no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Como eu falei, Jó passou, mas o Senhor virou o cativeiro. E quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Quando Jó estava de joelho, buscando em favor dos seus amigos. A Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó. Assim também Ele muda a minha e a sua, quando nós acreditamos na palavra dEle. Quando nós aprendemos a respeitar o desejo de Deus. Quando nós buscamos a Deus de verdade. Não brincando de ser cristão, não brincando de ser uma pessoa religiosa. Não, mas é ser firme, constante, acreditando que Deus está conosco. Então Jó buscou a presença de Deus e Deus virou o cativeiro de Jó. Eu não sei qual é o cativeiro que você pode estar passando, eu sei as dificuldades que eu passo, eu sei os momentos que meus amigos muitas vezes ligam para mim, mandam mensagem falando o que está passando, mas eu quero te dizer essa noite, o Senhor ainda continua virando cativeiro. O Senhor continua ainda mudando situação de pessoa, mudando o caminho para que você possa ser abençoado. Mas dá um passo de confiança, não deixe de acreditar, por mais que tenha as pessoas que já chegaram. Quantas vezes nós somos decepcionados, até com pessoas amigas nossas, com parentes, com amigos. Muitos chegam e decepcionam a gente, com palavras, com coisas que às vezes nós ficamos tristes. Mas quando esse amigo, quando essa pessoa chega diante da gente, que chega, diz: não, realmente eu errei, decepcionei você, você não volta a ter amizade novamente com ele, não começa a conversar novamente, às vezes contar a sua história novamente, ter um laço de amizade novamente, assim também é o que Deus quer de mim e de você, porque esse laço de amizade, esse laço que nós tínhamos, Satanás tirou lá no Jardim do Éden, com mentira, enganando a Adão, enganando a Eva. Então lá no Jardim do Éden, Satanás mentiu para eles, para cortar esse relacionamento que o homem tinha com Deus, mas através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse laço voltou novamente, esse relacionamento nós temos direito novamente, porque a mentira, ela tem tempo determinado para vir a ser descarada. A mentira, como o ditado popular fala, que a mentira tem perna curta. Não é que tem perna curta, é porque realmente a mentira não pode viver aonde tem luz, aonde tem claridade, aonde tem a unção de Deus, aonde Deus opera, não pode operar a mentira.
Então, por isso que o Senhor Deus teve misericórdia de Adão e de Eva, porque que voltou novamente o relacionamento entre ele. Enquanto o inimigo cortou o relacionamento, Deus chegou a Adão. E Adão ficou envergonhado de falar com Deus, porque sabia que tinha pecado, sabia que tinha saído da presença de Deus, mas o Senhor providenciou ali o que Adão precisava. E eu creio, meus queridos, minhas queridas, que o Senhor Deus de Israel vai providenciar o que você necessita para a tua vida, para a vida dos seus amigos, para a vida dos seus entes queridos. O Senhor não deixa ninguém o Senhor não deixa ninguém a mercê. Ele sempre tem provisão para mim e para a tua vida. O Senhor ainda cuida daqueles que ainda acreditam nele. Não deixa ser levado por pessoas enganosas. Não deixe ser levado pela aqui a videira. Não deixe ser levado aqui, mesmo que as pessoas venham com palavras mentirosas diante de você. Quantas pessoas querem ver seu bem? Eu faço uma pergunta. Ao teu redor, quantas pessoas te quer o bem? Aí eu inverto a pergunta. Quantas pessoas querem o mal seu? Às vezes nós nem sabemos. Às vezes nós estamos cercados de pessoas invejosas que não querem o nosso bem. E interessante que o invejoso, às vezes ele tem uma condição de vida bem ampla, mais do que a gente mesmo. A condição de financeira dele é grande, mas ele é tão invejoso que ele tem inveja, não é do que você tem, mas é porque você adquiriu. E não é porque ele não tenha condições de comprar. Não, ele até tem condições de comprar. Mas o desejo dele é ver você não possuir o que você está possuindo. Por isso que nós não podemos dar voz a essas pessoas. Nós temos que dar voz ao Senhor Deus de Israel. Foi assim que Jó fez. Quando os amigos de Jó chegou diante de Jó, vendo a situação de Jó, começou a lançar palavras diante de Jó, caluniando Jó, falando mal de Jó, dizendo que Jó tinha pecado, que Jó estava vivendo em erro. E Jó não estava vivendo, sabe por quê? Porque muitas vezes os amigos só gostam de falar coisas boas quando a gente está em situação boas, quando a gente está em dificuldade. Às vezes é porque acha que a gente erramos, acha que a gente pecamos. Não é. A ver é que nós estamos passando por uma provação diante de Deus para Deus nos conceder vitória. Lançar é fácil, difícil é querer ajudar. Mas Jó permaneceu firme. Jó não deu ouvido aos seus amigos. Se Jó tivesse dado ouvido aos seus amigos, Jó tinha sido derrotado. Mas não, mas Deus teve misericórdia e restituiu tudo que Jó tinha. Se Jó tinha 1000 camelos, o Senhor restituiu 2000 camelos. Se Jó tinha 10.000 vacas leiteiras, o Senhor restituiu 20.000. Se Jó tinha 2.000 juntas de boi, o Senhor restituiu 4.000 juntas de boi, porque foi tudo em dobro. Sabe por quê? Porque Jó confiou. Jó sabia que o Senhor, Deus de Israel, é o Deus redentor, que olha para a nossa fraqueza, que também olha para a nossa fortaleza, mas também olha para a nossa sinceridade de coração. Jó conhecia o Senhor. Que Jó chegou um momento da angústia e disse assim: eu agora, Senhor, conheço, não só de ouvir falar, mas agora eu conheço porque na minha calamidade eu clamei e o Senhor me ouviu. Como é maravilhoso, como é bom a gente poder clamar ao Senhor e Ele ouvir as nossas orações. Não porque nós somos melhor, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos bonitinhos, ou porque nós somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada. Se nós estamos vivos é pela graça e misericórdia de Deus, mas é porque o Senhor tem bondade para conosco.
É porque o Senhor tem compaixão de mim. Por isso que ele nos dá algo que muitas vezes eu não mereço. Mas Ele dá porque Ele vê também a sinceridade do nosso coração. Não sou merecedor, mas o Senhor dá. Então, Abacuque está dizendo, não me importa a situação, se todo mundo se roubar o meu gado, as minhas ovelhas, não está mais no curral, mas eu continuo confiando no Senhor e exaltando no Senhor. Eu ainda continuo acreditando que o Senhor vem com tuas mãos poderosas. Não foi assim na vida de Jeremias. Jeremias, o profeta, considerado o profeta chorão. Mas Jeremias foi para o calabouço, mas não deixou de acreditar em Deus. Jeremias sofreu na mão de grandes... Sofreu até contra os falsos profetas. Quando Jeremias chegou e disse, Deus vai levar o povo de Israel à escravidão, porque se afastaram, viraram as costas para o Senhor. Alguns profetas, que se dizia profeta, ficou juriado com Jeremias, bateu no rosto de Jeremias. Jeremias disse, o Senhor vai colocar uma canga sobre os vossos pescoços, porque tu deixaste a misericórdia de Deus. Mas os profetas, os reis, queriam ouvir quem? Os profetas mentirosos, os enganadores. Aí quando chega novamente para Jeremias, Jeremias diz, olha, Deus não vai colocar mais uma canga de madeira, que é fácil de quebrar. Agora vai ser de ferro, porque eu estou com a verdade. Jeremias confiava em Deus, sabia o que ele recebia vinha do alto, não era voz de homem, não era coisa que ele aprendeu na terra, mas é algo que vinha do céu. Quando nós aprendemos isso, meu querido, minha querida, nós somos vencedor. Pode passar por angústia, pode passar por dor, pode vir Covid-19, pode vir qualquer enfermidade, nós vamos passar por cima, porque o Senhor dos Exércitos é conosco. Não tema. Nós temos que crer no Senhor. Acreditar que Ele ainda é quem está controlando todas as coisas do mundo. Ele é quem controla a natureza. O ar que nós respiramos. É uma briga tanto, né? A gente vê aí as grandes nações debatendo sobre o aquecimento global. A destruição da natureza. Porque o ar que nós respiramos é puro, mas se nós estamos respirando é porque o Senhor nos dá. Eles podem querer fazer o que quiser, porque o homem destrói por ganância. O homem destrói para autossatisfazer o seu ego, a sua vaidade. Mas Deus não. Deus ama e não destrói ninguém. Ao contrário, Ele constrói a pessoa. Ele constrói a pessoa. A pessoa, muitas vezes, andava num caminho horrível. Roubava, matava, destruía. Mas o Senhor entrou no coração dele. Ele permitiu que o Senhor entrasse. Fez mudança. Eu sei que muitas vezes eu já tive conversando com pessoas, amigos. Eu evangelizando nas ruas. Tem pessoas que acham difícil dizer como que pode. Uma pessoa que já roubou, já matou. Como que essa pessoa vai alcançar perdão? Eu falo para ele, não é o meu perdão, mas é o perdão de Deus. E nós como ser humano, nós não temos capacidade de perdoar. Eu tenho, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Mas se nós continuar com essa raizada no nosso coração, nem nós mesmos vamos receber o perdão, porque nós queremos ser vingativos. Eu creio no Evangelho, a palavra de Deus de transformação e de amor. Eu creio no Evangelho que o homem está indo para a direita, para o caminho errado. O Senhor está dizendo, não, venha para o centro. O centro que você vai andar é diferente. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Sabe por quê? Que ele teve um novo arrependimento. Eu sei que é difícil nesses dias
a gente ouvir coisas desta forma, porque é tanta mentira, é tanta enganação na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tantas pessoas, tanta liderança de igreja, de frente uma cama de celular, mas deixa de falar a verdade de Deus. Deixa de falar o evangelho. Deixa de falar. João, o evangelista João, que Deus levantou. João foi o evangelista que Deus levantou, nos diz que o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Enquanto que lá em Abacuque está dizendo, pode não haver mais ovelha no curral, no aprisco, eu ainda continuo louvando ao Senhor. Aí João está dizendo para nós que o Senhor é o nosso pastor e dá a vida por mim e por você. Ele ainda dá a vida por mim e por você. Ele é o bom pastor. E olha, João capítulo 10, versículo 1 diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Tem pessoas que entram na nossa casa pelos fundos. Eu não estou falando de pessoas que vai roubar, querer tirar algo de nós. Financeiro, objeto. Estou falando ladrões que entram muitas vezes na nossa vida por uma rede social, querendo roubar a nossa paz, querendo roubar a nossa vida diante de Deus. Deus está dizendo, é ladrão e salteadores que vem nos roubar a paz que está em Deus através de suas palavras diante de uma rede social. Não importa quem seja qualquer liderança religiosa, não importa quem seja, mas se vier com mentira, com calúnia, se vier distorcendo a palavra de Deus, afasta dele e glorifica o nome do Senhor para que ele possa estar longe de você. Mas veja, versículo 2 diz assim, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para que o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quando nós estamos com comunhão com Deus, ele conhece a nossa voz e nós conhecemos a voz dele. Nós conhecemos a voz de Deus, não vamos deixar a voz estranha entrar nos nossos ouvidos, entrar no nosso coração e bombardear dentro de nós e a depois sair deixando nós só o bagaço. Não, o Senhor conhece a minha, conhece a sua voz e nós também, quando estamos unidos, comunhão com Ele, nós conhecemos a voz do pastor. Versículo 4 diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencia, vai diante dela e ela o segue, porque lhe reconhece a voz. Quando o Senhor tira, nós reconhecemos a voz, é mansa, meiga, humilde. Essa é a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Nós temos que fugir da voz estranha que vem diante de nós. Principalmente nessa época que as pessoas estão ficando em casa. Muitos não estão podendo ir para a tua igreja. Seja qualquer igreja, não estou falando aqui de dominação, eu estou falando de igreja geral, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja protestante, qualquer igreja que você frequente, meu amigo, minha amiga.
Devido ao Covid-19, você não está podendo ir. Mas eu quero dizer, não dê voz a pessoas estranhas, a pastor estranho, pessoas que venham roubar a sua paz dentro da tua casa, mandando mensagem mentirosa, enganadora. É o que o Deus está dizendo aqui. Não conhece a sua voz porque são estranhos. Jesus lhe propôs essa palavra, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirma de novo: em verdade vos digo-vos que eu sou o pastor das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha a resposta de Jesus: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a palavra de Deus que um cristão, que um pastor, um presbítero, um evangelista, um padre, não importa, tem que pregar, é a palavra de Deus. Deixar de enganar as pessoas, principalmente na época de tanta enfermidade, de tanta mazela que o mundo está passando. Tantos aproveitadores. Esses são ladrões, salteadores, que roubam a mente da pessoa, que roubam a sinceridade da pessoa, rouba o irmão, a irmã, o amigo, às vezes está com a intenção tão boa, mas ele que ainda tem coragem de roubar a sinceridade do irmão, porque são ladrões e salteadores. Não tem compaixão. Não tem compaixão do ser humano. E nós precisamos acreditar mais em Deus. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quer dar uma paradinha aqui rapidamente? Quantas vezes as pessoas procuram, é enganada com palavras. Eu mesmo, pessoas dentro da igreja, às vezes, liga, rapaz, chega lá, quer conversar com a gente. Depois quer puxar a gente, quando ganha o que ele quer, dá no pé. É o que o Senhor está dizendo aqui. Quando o lobo chega, o inimigo chega, ele não vai cuidar. Ele não cuida mais da ferida da ovelha. Não cuida do sofrimento da ovelha. Sabe por quê? Porque ele é lobo devorador. Ele só sabe devorar a alma, o ser humano. Ele não cuida, não sara da ferida, não põe um remédio. Ele sabe destruir as ovelhas, sabe destruir a pessoa, mas não sabe colocar um remédio na ferida e sarar. É o que o Senhor Deus está dizendo, porque é mercenário. Ele dispersa as ovelhas. A gente tem visto muito nos dias de hoje. Já pessoas muitas vezes já contou para mim: olha, rapaz, eu fui, na primeira vez que eu fui bem recebido, me trataram bem. Quando eu cheguei com essa situação, me abandonaram, me deixaram, não dão atenção mais para mim. Quando eu chego lá, sou um estranho. É porque são ladrões, são lobo, devorando as ovelhas, devorando a imagem e semelhança de Cristo que nós somos. Versículo 3 diz assim: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Deus.
Esse é o meu Jesus que eu conheço. Não foi e jamais será um mercenário. Jamais abandonará o ser humano, aquele que o busca na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora que mais precisa, o Senhor está de braço estendido para o abraçar. Como o profeta Jonas nos diz, clamei do fundo do inferno ao Senhor e ele me ouviu e me tirou de lá. Como o salmista diz, eu estava escorregando no lago de lodo, do enxofre, para ser escorregado, mas o Senhor me sustentou com tuas mãos. Quando nós estamos em perigo, o Senhor cuida. Quando nós estamos querendo escorregar, o Senhor vem com tua destra e nos sustenta, porque Ele é o bom pastor e cuida de nós. Então vamos parar de dar ouvido aos enganadores, aos lobos devoradores, que só vê seu lado financeiro, só vê o lado de dinheiro, do seu bolso. A briga, às vezes, não é pela alma, não é pelo ser humano. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, porque Jesus disse que era necessário que isso acontecesse, que veria falsos profetas, falso mestre, enganarão, e se for possível, enganarão até os escolhidos. O que é que ele está dizendo? Se nós não vigiar, não tiver constante oração, nós seremos enganados. Porque eles querem só lucros. Não querem ver a regeneração, não querem ver a mudança de vida da pessoa. Olha o que o Senhor diz, eu e o Pai somos um. Tanto Deus como Jesus é só uma pessoa. São a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas numa pessoa só. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas amigas, que Deus possa tocar os nossos corações. Para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos levados diante desses lobos devoradores. Ladrões de almas. Eu sei que é difícil falar isso. Até porque as pessoas querem mais ouvir. É benção. Eu prego benção também. Eu falo de benção. As pessoas querem que eu venha chegar. Muitos já falam, Fernandes. Eu digo, não, meu irmão, no dia que Deus mandar eu dizer que vai dar casa, eu digo. No dia que Deus disser que vai prosperar, eu digo. No dia que Deus disser que vai abrir a porta de emprego, eu digo. No dia que Deus disser que vai dar um carro, eu digo. Mas no dia que Deus tocar no meu coração para falar a verdade, que dizendo que nós temos que tomar cuidado das coisas erradas do mundo, eu vou falar porque é o evangelho da verdade. Não adianta eu ser uma coisa, falar uma coisa e ser outra. Eu tenho que viver e falar aquilo que eu leio dentro da palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha compaixão de nós. Que nós não sejamos ser levados por esses lobos devoradores com seita religiosa que tem no mundo. Pessoas que distorcem a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. O Senhor Jesus deixou muito claro. Vigiai e orai. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Orar e vigiai, para que não venhamos cair na tentação dos inimigos. O Senhor Jesus é quem está dizendo essas palavras. João capítulo 10. Quem quiser ler pode ler em casa. Não sou eu, mas é o Senhor que está dizendo que eles são lobos devoradores, enganadores, salteadores, homem amante de si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo de Deus possa nos fortalecer e nos dar direção para que nós
saímos ou não caímos no laço do inimigo, no laço daqueles que quer devorar a nossa vida. E aos irmãos, amigos, que depois quiserem ouvir algo da parte de Deus, algumas mensagens que eu estou colocando lá no meu canal de YouTube, PB, Presbítero José Fernandes, eu estou colocando algumas mensagens lá, as mensagens que Deus tem me dado. Brevemente eu estou estudando aqui, trazendo a partir de segunda-feira, acredite, em nome de Jesus, quero trazer aqui batalha espiritual, quero aqui falar algo da parte de Deus sobre esse tema, se chama batalha espiritual, para que nós possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E peço a vocês que orem por mim para que Deus venha dar graça.